Eu não sei, gente, se vocês lembram de um cântico antigo. A gente cantava assim, citando as palavras de um dos salmos, que dizia assim: como é bom os irmãos se reunirem na presença do Senhor. É mais ou menos assim que são as palavras. Hoje, nesta bonita festa de Pentecostes, nós podemos lembrar destas palavras, dizendo como é bom os cristãos se reunirem na presença do Senhor, na mesma fé que nos congregou nesta comunidade, que nos congregou na igreja. Como é bom, e eu creio que esta é uma das características, uma das dimensões mais bonitas que nós temos como cristãos, quando no dia do Senhor, no dia da ressurreição, a gente se reúne numa comunidade de fé. Nós entendemos comunidade principalmente uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas. Isto é o mais importante, embora a parte física, o espaço físico seja importante para nós, mas a gente sabe que o mais importante sempre é a pessoa de Jesus, em torno do qual se reúnem as pessoas. São os nossos irmãos, irmãs, pessoas tão diferentes de cada um de nós, pessoas com as quais a gente tem uma convivência nem sempre pacífica, às vezes meio conflitiva, né? Mas quando nós nos reunimos aqui em torno de Jesus ressuscitado, tudo é diferente. Nós nos sentimos verdadeiramente como uma comunidade de fé, apesar de nossa mentalidade ser diferente, de nossos pensamentos serem diferentes. Com toda certeza, hoje nós podemos dizer, olha, alguns de nós ficam mais voltados para a esquerda, outros para a direita, outros gostam de ficar mais no centro. Isto não importa. O mais importante é que nós tenhamos esta consciência de que a gente está reunido na mesma fé, em torno de uma única referência, que é a pessoa de Jesus Cristo. É sobre isto, gente, que eu queria inicialmente compartilhar com vocês, esta questão de referência. Vocês estão celebrando a festa da Santíssima Trindade, a festa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cada uma destas pessoas, gente, é uma referência para nós. Mas a referência mais próxima, naturalmente, é a pessoa de Jesus, porque ele é muito familiar para nós. A gente pode falar bonito sobre a figura do Pai, sobre a figura do Espírito Santo, mas de todas as pessoas da Santíssima Trindade, a pessoa mais próxima, que nós mais conhecemos, com a qual nós mais nos identificamos, é de uma forma muito natural, muito humana, e a pessoa de Jesus. E ele é igualzinho a nós, naturalmente menos o pecado. E ele assume a nossa vida, a nossa humanidade. E aí, gente, nós dizemos que todos precisamos de referências. Não tem escapatória. Toda a nossa vida, ela fica conduzida e realizada a partir de nossas referências. Quando a criança nasce, qual é a primeira referência dela? A mãe e o pai. A mãe e o pai. As crianças ainda pequeninas não entendem nada de sua linguagem, mas o seu gesto de amor, de carinho, de abraço, de colo, elas entendem. Depois tem uma fase muito interessante na vida de crianças, né? Quando elas assim ficam com 6, 7, 8 anos, como vocês já prestaram atenção na conversa
que as crianças fazem entre si, como elas usam muito a referência dos pais. A menina, claro, usa mais a referência da mãe. O garoto, o garotinho, o filho, usa mais a referência do pai. Ah, porque a minha mãe, ela falou isto, ela fez isto, ela me ensinou isso. Ah, porque o meu pai, ele conseguiu isso, aquilo. As crianças parecem que se gabam diante das outras crianças a respeito dos seus pais. Se o pai ou a mãe apronta alguma coisa, a criança fica triste, ela não compartilha. Agora, se fazem coisas boas, maravilhosas, esta criança, gente, com muito orgulho, ela compartilha isto com todo mundo. É uma fase de nossa vida, mas a gente sabe que não apenas uma fase, toda a nossa vida está marcada por umas referências. Esta referência, claro, podem ser os nossos pais, podem ser os nossos avós, pode ser uma professora, um professor na escola, e eles marcam muito a vida da gente. Pode ser catequista na comunidade, na igreja, uma ou outra liderança. Pode ser também o padre, se não aprontar muito, né? Ele também serve como a referência, a gente carrega em nossa mente, em nossa lembrança, aquela figura principalmente das nossas comunidades de origem, de onde nós viemos, de onde nós nascemos e por onde nós passamos. Há muitas referências. Gente, isto é uma coisa fundamental. E eu pergunto a vocês, qual é a referência de Jesus? Qual foi sempre a referência de Jesus? Mas a figura, a pessoa, figura do Pai. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus realizou, ele o fez com a consciência de que tudo era a vontade do Pai. É o Pai que me enviou. Eu sou o filho obediente a Ele. Tudo que Ele quer, eu realizo. Outro dia, Ele vai dizer aos discípulos: a vontade, a minha comida, a minha alimentação é fazer a vontade do Pai. Toda a sua vida foi voltada exatamente a esta referência. Até o momento da sua crucificação, da sua paixão, da sua morte, Jesus faz referência ao Pai. Em tuas mãos, finalmente, depois de tudo, de toda esta bonita história do amor que Jesus deixou para a gente como a história mais bonita que nós poderíamos conhecer, Ele faz a referência do Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, isto é, entrego tudo o que eu vivi, o que eu experimentei. Isto, gente, é importante para a nossa fé cristã. Jesus sentindo-se enviado pelo Pai, e depois no finalzinho da sua missão, e ele começa assim a falar sobre Espírito Santo, sobre Espírito Paráclito, sobre Espírito Consolador, preparando os discípulos, preparando a sua primeira comunidade para uma vida de missão. Vocês vejam que as leituras de hoje, elas fazem uma referência a isto. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, eles estão reunidos num lugar só, no cenáculo, fechados, trancados. O Evangelho nos fala sobre isto. Estão com medo. O mundo de fora apresenta-se para eles como uma ameaça. Eles não têm consciência ainda de serem pessoas enviadas. Aparece Jesus, transmite-lhes a paz, transmite a eles o Espírito Santo e tudo se transforma. Esta gente de repente sai
começa a falar uma linguagem que todo mundo entende, e aí eles, gente, ganham, assumem a consciência de pessoas enviadas. Até Pentecostes, gente, eles não tinham esta consciência, estavam fechados lá no cenáculo, ou lembrando Evangelho de domingo passado, quando Jesus ele voltou para a casa do Pai. Evangelista faz uma menção importante, que eles iam todos os dias ao templo judaico, para louvar a Deus lá, mas tudo faziam no templo. Ainda não tinham esta consciência de sair, de abrir as portas, de abrir as janelas para proclamar a novidade do reino de Deus. Ora, gente, este sentimento de medo, sentimento de falta de proteção, faz parte da vida de cada um de nós, tanto no sentido individual, quanto no sentido comunitário. Quando nós estamos com medo, com desconfiança, quais os sentimentos que batem no nosso coração? A gente se fecha, né? A gente se fecha, a gente se retrai, a gente começa a desconfiar de todo mundo, de tudo e de todo mundo. Aquilo que vem de fora parece uma ameaça para nós, e nós criamos, como dizem os psicólogos, eles usam uma expressão muito interessante, que nós começamos a criar uma espécie de couraças iguais àqueles animalzinhos que se protegem, né? Criando uma espécie de couraça. Qualquer novidade que vem de fora, nós consideramos isto como uma ameaça. E aí a gente cria o quê? A gente cria os nossos sentimentos de racismo, por exemplo. Mas esta pessoa, ela é diferente de mim, ela não faz parte do meu mundo, então é melhor que ela fique fora. Sentimentos de intolerância, aquilo que é diferente não pode chegar até aqui, e a gente começa a construir os muros em todos os sentidos, não apenas os muros físicos. Aliás, a gente começa novamente a viver o tempo em que alguns povos, algumas lideranças mundiais colocam na sua cabeça de que a melhor coisa de você se proteger, de proteger o seu país, é construir os muros. E a gente começa a construir estes muros também no sentido interno. Aquilo que é diferente, aquilo que é de fora, não é bom que ele entre. E de repente, gente, festa de Pentecostes é uma festa que vai na direção totalmente contrária. Qual é a simbologia do Espírito Santo? Qual é a simbologia do Pentecostes que nós vemos nesta liturgia? É o vento e o fogo. Vento e o fogo. Quando aparece o vento e o fogo, a gente começa a pensar: vai ter uma bagunça aqui na casa, né? Este vento vai mudar aqui tudo na minha casa. O fogo, e ele pode destruir, mas ele pode também aquecer. Ele pode nos ajudar para a gente, por exemplo, preparar uma comidinha gostosa em casa, principalmente no fogão a lenha, né? Pãozinho de queijo e com cafezinho. Olha, gente, estes símbolos que aparentemente podem fazer uma bagunça na nossa vida, na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, mas é um símbolo de liberdade, é um símbolo de abertura. Os discípulos finalmente abrem todas as janelas, todas as portas, e perdem o medo. O próprio Espírito de Deus que faz isto.
nestes dias aqui na sua comunidade de preparação para a festa da Santíssima Trindade, mas é neste dia, principalmente de hoje, de Pentecostes, é bom que nós olhemos primeiramente para nós. A gente, durante esta celebração, e eu faço este convite a vocês, a gente pode se perguntar: qual é a janela, qual é a porta que eu ainda preciso abrir no meu coração? Não nos iludamos. Nós temos algumas portas que estão fechadas e as janelas também. A gente tem medo, começa a ter o preconceito em tantas e tantas áreas de nossa vida. Somente cada um de nós é capaz de descobrir e decifrar o que eu preciso ainda abrir. Tudo isto, gente, em relação às pessoas, que é isto que conta, é o mais importante. E em segundo lugar, podemos também pensar na nossa comunidade, uma comunidade de fé. Podemos também fazer esta reflexão nesta direção. O que nós precisamos abrir em nossa comunidade? Qual é a porta? Qual é a janela? A gente tem medo de quê? Que vem de fora? De uma ideia? De alguém que pode ameaçar a nossa identidade de cristãos católicos? Com toda certeza, quando nós olhamos para as nossas comunidades, para as nossas igrejas, nós também descobrimos que precisamos abrir muito, constantemente. Esta abertura, gente, ela nunca acaba. Enquanto nós continuamos a nossa missão de sermos pessoas enviadas, a gente sempre deve ficar atento o que nós precisamos abrir. Não para nos destruir, não para fazer bagunça, mas principalmente para nos inspirar. Se a gente olha para a nossa igreja há uns 30, 40, 50 anos atrás, somente alguns de vocês que podem ter esta lembrança, assim como eu, a gente diz: olha, mas quanta coisa mudou na nossa igreja, quanta coisa mudou em nossas comunidades para o melhor. Com toda certeza, gente, para o melhor. Apesar de tantos e tantos desafios, às vezes conflitos que surgem entre nós, mas com toda certeza nós podemos afirmar que quanta coisa mudou. E a gente reconhece isto, é o dom do Espírito Santo, Ele que age através de nós. Então vamos acolher esta bonita mensagem, esta simbologia que nos vem nesta liturgia, de fogo, de vento, que significa simplesmente a liberdade. Nós somos pessoas livres. Jesus nos libertou de tudo, exatamente para que nós pudéssemos descobrir esta novidade de Deus que todos os dias nos acompanha. Nem sempre a gente tem a consciência disto, mas este Espírito de Deus que nos acompanha, que nos encoraja, que nos consola, tudo isto que a gente acabou de cantar na voz da nossa gloriosa cantora, né? Da sequência. A sequência, ela nos fala tantas e tantas coisas, o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Abramos então o nosso coração para que este Espírito venha nos renovar, para que Ele nos inspire, para todos nós aprendermos a falar uma língua, um idioma só, que todo mundo entende. Não precisamos ser poliglotas, a gente não precisa aprender inglês, polonês ou chinês. Uma linguagem que todo mundo entende, gente, é uma linguagem de Deus, uma linguagem do Espírito Santo, que é uma linguagem do amor. O nosso Santo Arnaldo Jansen, vocês não têm aqui,
a imagem dele, né? O nosso santo que fundou a nossa congregação do Verbo Divino, e ele que repetiu e pronunciou esta frase tão bonita: a única linguagem que todos os povos, que todas as culturas entendem, é uma linguagem do amor. Amém?